Fala, gente esperta! Na videoaula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre simetria e vamos ver os três principais casos de simetria. A simetria pode acontecer aqui, galera, inicialmente por reflexão. E vamos falar já já o que é simetria por reflexão. Às vezes ela recebe o nome de axial. Então, se você tem aí o seu livro didático e lá tem reflexão axial, é a mesma coisa de simetria por reflexão, certo? A gente pode ter também uma simetria por translação. E, finalmente, a gente pode ter uma simetria por rotação. Vamos falar de cada uma delas, certo? Só que na aula de hoje, o nosso principal tema será a por reflexão e a translação. A simetria por rotação, ela é um pouquinho mais complexa, a gente deixa ela para a próxima aula, que eu farei ou no quadro branco, ou então utilizando papel ofício. Então vamos lá. Mas o que é de fato esse negócio de simetria? Galera, funciona da seguinte maneira. Quando a gente faz uma simetria, seja por reflexão, seja por translação ou rotação, a gente na realidade está fazendo uma mudança de figura. Estamos modificando uma figura, certo? Uma figura plana. Agora, não pode acontecer duas coisas. A forma da figura não muda, a forma não pode mudar e também as medidas. Vou dar exemplos agora para vocês. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu criar um triângulo. Um triângulo aqui, só para exemplificar. Esse triângulo aqui é a nossa figura 1, a nossa figura original. Deixa eu colocar aqui, ó. Gente, se eu pego aqui essa figura e faço o que com ela? Vou fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Você concorda que agora eu tenho uma nova figura? Não, Silvana, é do mesmo jeito, são iguais. Na realidade, elas são congruentes. Eu fiz uma transformação dessa figura aqui nessa outra figura, que eu estou chamando de figura 2. Vamos colocar aqui, figura 2. Essa mesma figura 1, tá vendo aqui? Eu vou colocar aqui na frente. Ela agora deu origem a essa outra figura, que eu vou chamar agora de figura 3. Mas eu vou pegar essa figura 3 e fazer o seguinte. Fazer isso aqui com ela, ó. Uma ampliação. Eu dei um zoom nela, eu estiquei ela. Igualmente, quando a gente pega lá na tela do celular e faz uma aberturazinha na sua tela para a gente aumentar as imagens dali. Aquilo ali, na realidade, é uma ampliação. Então, quer dizer que nesse caso aqui, ó, a figura 1 e a figura 2 são figuras simétricas por alguma dessas aqui, certo? Depois, quando a gente falar mais especificamente sobre cada uma delas, você vai saber que tipo de simetria ocorreu aqui. Já a figura 1 e a figura 3 não são simétricas. Por quê? É fácil verificar. Se você pega aqui a figura 1, esse lado aqui está em medida 1, 2, 3 e 4. Enquanto que nessa figura 3 aqui, ó, ela tem medida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, houve mudanças exatamente nas medidas
dos lados, certo? Apenas um lado modificando ali já não são mais simétricas. Manteve-se a forma, a figura 1 e a figura 3 continuam com a mesma forma, porém a mudança nas medidas não deixa que elas sejam simétricas. Bem, para continuar, vamos falar agora sobre a simetria por reflexão, certo? Vamos continuar aqui embaixo. O que é, galera, esse negócio de simetria por reflexão? Vou usar figuras simples. Depois, nos exercícios, a gente usa figuras um pouquinho mais complexas, certo? Vou começar pela figura mais simples que pode haver, que é um ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Agora, se eu tiver, galera, no plano um eixo, vou colocar esse eixo aqui, ó. Eu posso fazer a simetria desse ponto A em relação a esse eixo. Na realidade, eu estou refletindo o ponto em relação ao eixo. A gente pode, inclusive, fazer aqui uma analogia como se ele fosse um espelho, certo? Como se esse eixo fosse um espelho. Então, mas na matemática a gente chama de eixo de reflexão, beleza? Não vai chamar de espelho não, chame de eixo de reflexão. Olha aqui para o nosso eixo. Você observa que o ponto A está nessa linha aqui, ó, certo? Da minha malha. E ela está distante desse eixo 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, eu me afasto aqui do meu eixo, agora para esse sentido, 4 unidades também. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ó, está o ponto A refletido. Para eu dizer que ele é uma reflexão do outro ponto, geralmente a gente coloca uma aspazinha em cima dele, certo? Então, observa novamente, ó. Eu me distanciei do eixo 1, 2, 3, 4 unidades para cá. E o seu reflexo, a sua figura refletida, se distancia em relação ao eixo também 4 unidades. Eu já estou em 2, 3, 4 unidades, certo? Então, tenho aqui o ponto A refletido em relação a esse eixo aqui. Vou criar outra figura. Deixa eu pegar, por exemplo, uma figura fácil. Vou pegar aqui um triângulo. Vou criar esse ponto aqui, que é o ponto C. Esse ponto aqui, que é o ponto D. E esse ponto aqui, que é o ponto E. Olha só, galera. Com esses 3 pontos aí, nós sabemos que podemos criar um triângulo. Está aqui o meu triângulo. Agora, se eu tenho, galera, um eixo, vou colocar um eixo agora, dessa vez, um eixo vertical, aliás, horizontal. Está aqui. Esse aqui é o meu eixo de simetria axial, certo? Olha só, vamos começar aqui pelo ponto C. Observa onde está C. C está distante do eixo 1 unidade, 2, 3, 4 unidades, tá vendo? Então, para baixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, quer dizer que aqui, nesse local, eu tenho que colocar o ponto C. O que a gente usa para indicar que é um reflexo? C'. Vamos agora para o ponto D. Observem o seguinte, ó.
D está aqui nessa linha, distante do nosso eixo, 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então quer dizer que para baixo aqui, ó, em relação ao eixo, o reflexo de D tem que estar 6 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse local aqui, ó, eu tenho que colocar o ponto D, que está D', que é um reflexo de D. E finalmente nós temos ali o ponto E. E E, galera, ele está distante para cima 2 unidades. Então, para baixo ele deve estar distante 2 unidades também. Vamos colocar agora o seu reflexo aqui. E'. Pronto. Isso aqui que eu usei, eu posso apagar, né? Se eu quiser, eu apago aqui para deixar meu desenho sem rascunho. E agora, galera, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, e fechar o nosso triângulo. Então, aquele triângulo lá de cima, o triângulo CDE, é uma simetria por reflexão do triângulo C', D', E'. A gente pode ter o eixo de simetria, e isso acontece muitas vezes, principalmente na natureza, passando no meio da figura, passando pela figura. Vou dar um exemplo. Vou criar aqui, ó, 2 pontos. Esse ponto vermelho aqui e aqui. Veja que um reflexo do outro, certo? E vou criar esse ponto azulzinho aqui, ó, em cima do eixo. Em cima do eixo também vou criar esse outro ponto aqui, ó. E agora eu quero que você note o seguinte: se eu criar essa figura aqui, ó, fazer ela de preta, e essa outra figura aqui do outro lado, ó, elas formaram ali mais ou menos um tipo de coração, um tipo de V invertido ali. Essa figura completa, deixa eu agora chamar aqui de B, C e D aqui embaixo. Toda essa figura, ela é simétrica. Por quê? Porque ela tem esse eixo de simetria aqui. Tudo, galera, que está desse lado aqui, ó, de amarelo, é simétrico a tudo que está desse lado aqui de verde. Então temos aí a simetria por reflexão. O eixo, nesse caso aqui, não passa pelas figuras, e nesse primeiro caso aqui, passa pelas figuras, certo? Na realidade, se você pegar o corpo do ser humano, você vai ver que ele tem um eixo de simetria passando pela ponta do nariz e pelo umbigo, certo? Então, a linha que passa pelo nariz e pelo umbigo, ela é um eixo de simetria que deixa o lado esquerdo simétrico ao lado direito. Vamos agora falar sobre a simetria por translação. Vamos lá. O que é esse negócio de simetria por translação, pessoal? Primeiramente, quando falamos em simetria por translação, você vai lembrar do seguinte, ó, uma palavrinha bem comum que eu sempre uso para facilitar a compreensão. Nós vamos arrastar a figura, arrastar sem girar. Você já sabe que não pode ampliar ela nem reduzir, né? Mostrei isso aí lá no início. Só que quando eu fizer uma translação, eu não posso girar a minha figura. Então, vamos lá. Um conceito muito importante em matemática, galera, é o conceito de vetor. O que é isso, Silvano? O que é um vetor? Um vetor não é nada mais, nada menos que uma seta, certo? Então,
imagine, deixa eu ver aqui, sei lá, imagine essa seta aqui. Vou deixar ela assim. Essa seta, galera, ela é o que chamamos de vetor. Por quê, ó? Porque ela arrasta, ela leva esse ponto A dessa posição aqui, certo? Para essa posição aqui. Então, de certa forma, eu estou dizendo o seguinte para você. O ponto A foi transladado dessa posição aqui para essa posição aqui. Ele foi arrastado. Agora, galera, eu quero que você compreenda o seguinte, ó. Um vetor, ele tem uma direção, ele tem que ter um sentido, que é para onde ele leva o ponto certo naquela direção, e ele tem que ter também uma medida, certo? Vou colocar aqui embaixo. Ele tem que ter também uma medida. Então, direção, sentido e medida. Medida. Ok? Sentido, que é para onde ele aponta. Sentido. E direção. Direção. Então, se a gente quiser sintetizar o que é uma direção, é você pegar uma reta, né? Visualizar para onde uma parte dela vai e para onde a parte oposta vai. Isso é o que a gente chama de direção. Então vamos lá. O que é necessário para que eu faça uma simetria por translação? Uma direção, um sentido e uma medida. Quem é que indica isso? Quem indica isso é esse conceitozinho matemático aqui, bastante importante, chamado de vetor. Ok, agora eu vou dar uma ajeitadazinha aqui na minha tela para que eu possa mostrar os exemplos a vocês, certo? Então, gente, eu vou usar aqui, ó, um triângulo. Vou pegar esse triângulo aqui, A, B e C. Gosto de usar triângulos porque é uma figura que não dá trabalho a desenhar e que a gente faz de forma fácil, certo? Agora, para que eu faça o translado aqui desse triângulo ABC, eu preciso de um vetor. E nesse caso, deixa eu aqui usar o seguinte vetor. Esse vetor aqui, ó. Olha só o que esse vetor está dizendo. Ele está me dando o sentido, certo? O sentido aqui é para a direita. Ele está me dando a direção, e a direção aqui é a direção horizontal. E ele também está me dando a sua medida, que a gente chama de módulo, mas podemos chamar de medida, certo? A sua medida aqui nesse caso é uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todos esses pontos aqui, ó, terão que estar para a direita, na direção horizontal, 7 unidades. Isso é tranquilo. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o ponto B. O ponto B está nessa linha, né? Vou marcar aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Uma unidade, né, ó. Uma unidade aqui, 2 unidades aqui, 3 unidades aqui, 4 unidades aqui. 5, 6, 7. Quer dizer que nesta linha está a translação do ponto B, que eu estou chamando aqui de B'. E quanto a C? Observa que C está na mesma linha de B. Então, o seu translado é 7 unidades para a direita. Deixa eu apagar aqui os pontinhos que eu fiz para não confundir. Aqui uma unidade, aqui 2, aqui 3, aqui 4.
5 unidades, 6 unidades, 7 unidades. Quer dizer que aqui neste ponto encontra-se o translado de C, que eu estou chamando de C'. Então, ó, apago aqui e vamos agora conversar sobre o ponto, deixa eu ver aqui, sobre o ponto A. O ponto A está nesta linha aqui, tá vendo? Então, galera, quanto é que A tem que estar transladado para a direita na direção horizontal? 7 unidades. Então, contando aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5, 6, 7. Neste ponto aqui vai estar o translado de A. Então, observa que agora eu posso fechar a minha figura. Essa figura aqui, ó, ela foi transladada por este vetor para a direita, 7 unidades, na direção horizontal. Ok, Silvano, agora dê outro exemplo? Claro que sim, galera. Vou pegar aqui, ó, esta figura, certo? Eu vou dar uma mexida nela aqui. Vou apagar aqui e aqui, beleza? E agora, o que que eu faço? Vou criar um espaço aqui dentro. Isso aqui é o que a gente chama de polígono não convexo ou polígono côncavo. Eu vou dessa vez utilizar o seguinte vetor. Olha só o vetor que eu estou usando. Eu vou usar esse vetor aqui, ó. O vetor, galera, ele pode estar em qualquer lugar, certo? Ele é só uma instrução para você transladar a figura. Então, você vai observar que esse vetor aqui, ó, ele está me dando a sua medida igual a 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ele está no sentido para baixo e sua direção é vertical. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui a minha figura e vou trazer ela 5 unidades para baixo. Deixa eu pegar o meu vetor aqui, deixa eu pegar esse vetor aqui, ó, só para você compreender olhando para ele, certo? Olha ele aqui do lado. Não é obrigado ele estar assim pertinho, não. Então, se a gente pegar aqui a nossa figura, vai acontecer o seguinte, ó. Trazendo uma unidade para baixo, isso aqui já está transladado. 2 unidades para baixo, 3 unidades para baixo, 4 unidades para baixo, 5 unidades para baixo. Então, pronto. Eu tenho aqui uma figura simétrica à primeira por translação. Então, pessoal, olha só, se a gente quiser fazer uma recapitulada, na translação preciso de um conceito matemático chamado de vetor, que vai indicar a direção, o sentido e a medida, certo? A medida vai me dizer o quão distante essas figuras vai estar uma da outra. É tanto que se você tiver uma translação com medida zero, é porque eu não mexi na figura, né? Eu não transladei ela, eu deixei ela exatamente onde ela está. Quando a gente fala de simetria por reflexão, então a gente vai precisar de uma reta chamada de eixo de simetria. O eixo de simetria pode passar pela figura ou não. Ela passa pela figura, como aqui, ó, nesse primeiro exemplo, e não passa pelas figuras, como aqui neste segundo exemplo. Se você pega, por exemplo, uma borboleta, ela é uma figura refletida. Tudo que está no lado esquerdo da borboleta é congruente ao que está do lado direito da borboleta. Outra coisa que a gente pode falar sobre a simetria por reflexão
é que quando a gente dobra a folha de papel, imagine você fazer uma dobradura na folha de papel, exatamente no eixo de simetria. Vai acontecer de cada um dos pontos se sobrepor, né, ao outro ponto. Ok, galera? Então, encerramos assim a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe o seu comentário e aguarde aí pelos vídeos que a gente vai fazer de atividades. Um abraço e até lá.